anos da Primeira Cruzada, que é quando o Papa Urbano II ele convoca os cristãos para Terra Santa, convoca os reinos cristãos para retomar Jerusalém, porque o Santo Sepulcro tinha sido profanado, os cristãos ortodoxos tinham pedido socorro, porque os muçulmanos estavam se expandindo pela Europa, e as peregrinações dos cristãos até a Cidade Santa estavam interrompidas. Então foi um tempo assim, um tempo de guerra, um tempo de peleja, um tempo que os cristãos estavam indo retomar a Terra Santa. Então é um tempo assim de realmente uma militância bem exaltada da fé, entre aspas, digamos assim. Urbano II, entretanto, apesar dele ter convocado uma guerra justa, segundo a doutrina de Santo Agostinho, ele foi discípulo de São Bruno, que São Bruno foi monge fundador da Ordem dos Cartuchos, que é a ordem religiosa mais rigorosa da Igreja. Então, Urbano II, além disso, também foi monge em Cluny. Então, a gente percebe que esse clero, essa hierarquia, essa alta hierarquia da Igreja na Idade Média, ela era toda formada, em geral, ou por monges ou por padres seculares que foram formados por monges. No caso de Urbano II foi monge, que foi formado por um monge que levava uma vida ainda mais rigorosa, que foi São Bruno. Um antecessor de Urbano II foi Gregório VII, foi o Papa que vai reformar vários costumes do clero, vai pegar pesado na questão do celibato. Gregório VII vai fazer a reforma, vai dar seguimento à reforma gregoriana e também foi um Papa beneditino de grande importância. Então a gente vê que alguém entrou, Salve Maria. Salve Maria, não sei quem entrou. Salve Maria Santíssima, de qualquer forma. Então, era um tempo de defesa da fé cristã e um tempo de forte presença beneditina na igreja. Como a gente vê, pelo Papa Urbano II, pelo Papa Gregório VII, pelos sucessores de ambos, pelas escolas catedráticas que vão estar sob o comando dos beneditinos. E ainda em 1098, que foi no ano da Primeira Cruzada, a gente vai ter a fundação da Abadia de Cister, que vai ser uma reforma da Ordem de São Bento, vai reformar os costumes, porque com o acrescimento dos mosteiros de São Bento, aconteceu que em muitas casas religiosas a vida ela foi acabou se tornando uma vida muito relaxada, porque eles cresceram muito, enriqueceram muito. São Gregório Magno vai dar uma independência muito grande aos mosteiros, de forma que os mosteiros vão ter independência em relação à diocese, não vão pagar tributos, vão ter essa autonomia financeira, então os mosteiros enriquecem muito, acaba tendo esse relaxamento, principalmente depois de Cluny. São Bernardo de Claraval vai criticar muito os monges de Cluny por causa da vida muito luxuosa que eles levavam. São Roberto de Moleme, que era um monge de São Bento, vai fundar a Abadia de Cister, que vai buscar reformar esses costumes dos mosteiros para retornar ao rigor de São Bento. São Bernardo de Claraval vai ser discípulo, apesar de não ter sido formado diretamente por ele, mas vai ser discípulo de São Roberto de Moleme. E é justamente São Bernardo que vai levar à frente, apesar de São Roberto iniciar a reforma de Cister, São Bernardo vai conduzir com mais garra, digamos assim, fundando a Abadia de Citeaux, quando ele vai lá com os outros monges fundar Citeaux. Tá. é, Então, nesse tempo que São Hildegarda nasce, justamente nesse tempo de cruzado, nesse tempo de que o clero era um clero extremamente beneditino, um clero monástico, em geral, você não consegue pensar numa cidade medieval, numa vila medieval, que tivesse uma vida de religião sem monges, sem o sino das abadias. Até hoje a gente vê as abadias da Europa como sendo muitas vezes a catedral diocesana, a gente tem isso na Inglaterra, muitas abadias que se tornaram justamente o centro da vida na diocese, embora fossem monges, não fossem padres seculares. Um tempo depois, assim, da Idade Média, que os padres seculares vão retomar, digamos assim, o controle das dioceses. Então, justamente nesse tempo que ela vai nascer, no ano de 1098, a Regine Pernod, que é a biógrafa dela, vai dizer que não se sabe se ela era a 10ª ou a 7ª filha, isso é uma Já confio divergência, na sua felicidade, mas confio o no que se seu sabe é... as Alô? graças que você mais está necessitado nesse dia, Alô? pedindo também do coração. Eu estou escutando alguém, acho que não sei se é uma TV ou alguma coisa assim, mas é porque está atrapalhando, aí seria bom se mutasse o microfone. Então, continuando, ela era a 10ª ou 7ª filha de seus pais, existe uma divergência biográfica acerca disso. O que se sabe, no entanto,
é que ela foi uma filha depois de muitos outros filhos. Ela teve uma infância impressionante, segundo consta relatos. Desde cedo, ela teve muitas visões, muitas revelações, de tal modo que isso impressionava muito seus pais. Camila, tá aí? Tô Alô? sim. Ah, você pode ler esse trechinho aqui para ficar mais dinâmico, senão fica só eu falando. A partir de no terceiro ano? Isso, essa citação. No terceiro ano de minha existência, vi uma luz tal que minha alma estremeceu, mas por causa de minha pouca idade, nada pude dizer. No oitavo ano de minha existência, fui ofertada a Deus em oferenda espiritual, e até o meu 15º ano vi muitas coisas e às vezes eu as dizia com toda simplicidade, de modo que os que me escutavam se perguntavam de onde vinha e o que seria aquilo. E eu mesma me espantava porque do que via em minha alma, nem ao menos tinha a visão exterior. E vendo que isso não acontecia a nenhuma outra pessoa, escondi quanto pude a visão que tinha em minha alma. Então, a gente vê que eram visões assim mais singulares, não eram visões do mesmo gênero que, por exemplo, Santa Catarina de Sena recebia. Eram visões muito mais particulares, porque elas tinham um caráter assim muito mais interior. Era como se fosse uma espécie de locução interior, mas uma locução interior muito mais sensitiva. E além disso, ela ainda tinha explicação das visões que ela recebia, como ela vai dizer posteriormente lá no Chivias. Então, por causa dessas visões, os pais de Santa Hildegarda a entregam ao mosteiro de São Disiboldo, mosteiro beneditino, evidentemente, quando ela tinha 8 anos de idade. Mas essa entrega foi um pouco diferente, porque em geral os mosteiros beneditinos eles eram abadias grandes, muito até mesmo luxuosas, principalmente quando os nobres entregavam os filhos para uma abadia. Geralmente era uma abadia que tinha uma vida assim mais rica, digamos assim. Mas a entrega de Hildegarda vai ser no Mosteiro de São Disiboldo, cujo ramo feminino, até porque era um mosteiro dúplice, tinha um lado feminino e um lado masculino. E o ramo feminino desse mosteiro, ele era dirigido por uma abadesa que era eremita. Ela tinha uma vida muito rigorosa, embora essa eremita, que era abadesa, viesse da nobreza. O nome dela era Juta. Juta, ela tinha fundado essa ala feminina. Quando ela era bem jovem, ela decidiu levar a vida eremítica, ela se converteu e foi levar uma vida de eremita ao lado do mosteiro masculino. Com o tempo, ao lado aí daquele mosteiro, foram chegando outras discípulas para Juta, que nem São Bento, com seus discípulos, foram chegando discípulos para Juta e ela acabou fundando também a parte feminina do mosteiro. Aí o mosteiro se tornou dúplice. Então, justamente é a Juta que Hildegarda entregue. E, bom, a gente sabe que a vida eremítica, ela geralmente é uma vida de muita penitência, uma vida de muito rigor, de oração muito profunda, de muito jejum. Então, essa entrega vai ser bem singular. Juta que vai ensiná-la a ler, decorando o saltério. E por causa disso, ela vai ter também certas dificuldades com gramática depois, porque ela só aprendeu decorando o saltério e outras partes da Sagrada Escritura. Mas nós podemos crer sim que essa vida com uma eremita, essa vida com uma mulher de religião que levava a religião de modo muito sério, que levava uma vida muito rigorosa, de jejum, de penitência, de conversação dos costumes, como diz São Bento na regra, ela influenciou Hildegarda muito positivamente. Foi realmente algo muito bom para o seu crescimento espiritual, já que isso foi na infância dela, então desde muito cedo ela testemunhou essa santidade de Juta. Inclusive, o biógrafo medieval, que agora me foge o nome, que escreveu a vida de Santa Hildegarda e não escreveu somente dela, escreveu dela e de Juta. Pois bem, pode ler esse trecho aqui, entre aspas, por favor? Porque os vasos de argila são experimentados na fornalha, e a coragem se aperfeiçoa na enfermidade. As dores de saúde não lhe faltaram e manifestaram-se desde a pequena infância, numerosas e quase continuadas, de modo que raramente se mantinha sobre seus pés. Pronto, aqui esse comentário é do biógrafo dela, que como eu acabei de dizer, o nome agora me fugiu, mas era um monge também esse biógrafo, ele está comentando sobre a saúde dela, porque desde muito pequena ela sofria muito com a saúde, isso vai influenciar muito depois também quando ela cresce e se torna abadesa, porque ela o tempo todo ficava de cama, o tempo todo sofria muito, às vezes o pessoal pensava que ela ia morrer, porque ela ardia em febre, não conseguia levantar, não conseguia andar, mal conseguia falar, acabava que ela costumava melhorar,
mas ainda assim foi algo que a afligiu a vida toda, mas que nós podemos crer certamente que isso ajudou a se mortificar durante o tempo, ajudou a conhecer a paixão de Nosso Senhor através dos próprios sofrimentos, a unir seus sofrimentos com a paixão de Nosso Senhor. Então, depois da idade requerida, e aí a gente tem umas discordâncias dessa idade que ela teve quando ela tomou o hábito, mas depois a gente sabe que depois da idade que o mosteiro exigia, ela pôde tomar o hábito e atingir e entrar para a vida religiosa definitivamente. Porque até então ela só era como que uma aluna, ela só era uma catequizanda no mosteiro, digamos assim. Ela não vivia exatamente como monja. E a partir disso, a partir dessa tomada de hábito que os antigos consideravam a tomada do hábito como a entrada definitiva na vida religiosa, quando São Bento escreve São Gregório, quando São Bento recebe o hábito de São Romano, é quando São Bento se torna de fato monge, então a partir daí ela também se torna de fato monja. E ela vai passar a levar essa vida recolhida, e como vai ser essa vida recolhida que ela vai levar? Vai girar em torno das horas do ofício divino. Matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. 7 horas diurnas, 1 hora noturna. Ao longo dessas horas do ofício divino, o saltério, conforme prescreve São Bento, seria recitado em uma semana. Os 150 salmos seriam ditos em uma semana. Não seriam ditos somente 150 salmos em uma semana, mas o saltério seria certamente dito em uma semana. Em geral, se dizia mais do que isso. Então, escreve nosso Papa Emérito Bento XVI que a liturgia monástica e a interiorização da Sagrada Escritura constituem as linhas guias do seu pensamento, que, concentrando-se no mistério da encarnação, expressa-se numa profunda unidade de estilo e conteúdo que percorre intimamente todos os seus escritos. Então, essa questão da liturgia monástica, ele inclusive vai escrever sobre isso numa carta para o arcebispo depois, comentando, associando cada hora do ofício a um período da criação, e ela faz uma meditação até muito bonita sobre isso, e porque essa questão da interiorização da liturgia ainda é algo muito importante para os monges, ainda é algo muito importante para a igreja, já que, bom, a gente diz que o ofício divino, ele é Deus agindo nos homens, é Deus agindo na igreja, e pelo Espírito Santo inspirando os homens a louvarem-no dignamente, recitando os salmos que foram inspirados pelo próprio Deus quando o rei Davi os escreveu. Então, a gente vê que é muito importante essa questão da liturgia monástica para ela, que vai estar o tempo todo não, mas em várias visões, em várias revelações, ela vai chegar a comentar essa questão do ofício divino, essa questão da vida de conversão, da vida de penitência que o monge leva, e também essa questão do mistério da encarnação, que é muito constante no Chívias, principalmente quando ela vai falar da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, na segunda parte do Chívias. E também a encarnação ela tem uma ligação muito profunda com a questão da liturgia. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, isso aqui dá uma aula muito maior, mas a mistério da encarnação ele tem ele é como que uma base do ofício divino, a base da formação litúrgica da igreja. Isso aqui a gente poderia explicar no outro dia, talvez. Poderia ler essa parte, que ela é da primeira parte do Chívias? Eis que no 43º ano de meu curso temporal, toda trêmula de emoção, vi um magno esplendor e ouvi uma voz do céu que me dizia: o homem frágil, cinza da cinza, podridão da podridão, diz e escreve o que vês e ouves. Mas, porque és tímido para falar e pouco hábil para expor e pouco instruído para escrever estas coisas, diz e escreve, não segundo a boca do homem, nem segundo a inteligência de uma humana, nem segundo a vontade de compor humanamente, mas segundo o que vês e ouves de celestes maravilhas vindas de Deus. Repete-as tais como te são ditas, à maneira de quem ouve as palavras daquele que o instrui, e expõe-nas segundo a intenção da palavra, tal como ela é intencionada, tal como te é mostrada e tal como te é prescrita. Assim, pois tu, homem, diz o que vês e ouves. Isto não é tua maneira, nem a maneira de outro homem, mas segundo a vontade daquele que sabe, vê e dispõe
todas as coisas no segredo de seus mistérios. Isso aqui é o início do Chívias. Ela começa o Chívias relatando quando tem a intensificação de suas visões, aos 40 anos de idade. Ela tem essa visão súbita, repentina, e ela relata isso e inicia a redação do Chívias. É justamente também aos 40 anos que ela vai ser eleita abadesa do mosteiro de São Disibodo quando a Juta morre. Essa parte aqui tem um trechinho desse texto, que é: ouve as palavras daquele que o instrui. Isso tem se não me engano, é do livro da Sabedoria, que tem um versículo muito parecido com esse. E também a regra de São Bento começa justamente com um trecho muito similar, que é: escuta, ó filho, e precepta magistri. Escuta, ó filho, os preceitos do mestre. Inclina o ouvido do teu coração. Recebe conselho de bom pai. Por aí vai. Então é algo assim que Deus revela, mas sobre um caráter assim que o Degarda vai conseguir compreender, porque está justamente associado à espiritualidade beneditina. Vai ter uma profunda ligação com aquele escutar, o obscuta de São Bento, de escutar e de responder isso, mas no caso essa resposta de Santa Hildegarda, além de ser uma resposta de acordo com a vida que ela vai levar, vai ser uma resposta também de anunciar essa revelação às pessoas, de anunciar essa revelação escrevendo no Chívias mesmo e também pregando, como a gente vai ver futuramente. Aqui ela se assemelha aos profetas do Antigo Testamento, revelando não a sua perspectiva pessoal quanto às visões que ela recebia, mas justamente a integralidade dessas mensagens que foram reveladas para ela. A gente vai ver depois que as revelações que ela recebia, ela não recebia as revelações e depois escrevia e simplesmente interpretava. Esse monte significa tal coisa, essa mulher com a venda nos olhos vai significar isso? Não. Ela recebia a visão e em seguida da visão ela recebia como que por ciência infusa o conhecimento das coisas que aqui diziam respeito àquela visão. Ela recebia por ciência infusa o significado de cada símbolo que estava naquela visão. Era como se Deus revelasse e logo em seguida explicasse tudo aquilo que ela acabou de ver. Tá aqui a intensificação das visões. Ela começa a escrever o Chívias em 1141 a partir dessa visão. O Chívias ele tem um caráter assim de caráter muito doutrinal. Tem revelações místicas e simbólicas de fatos e doutrinas teológicas, ou seja, ao contrário de Santa Catarina, que é essa que a gente vê aqui na imagem, Santa Catarina de Siena, que foi outra mística, Santa Catarina de Siena recebeu revelações assim proféticas no sentido muito mais de exortar certas figuras do tempo dela a terem certa conduta, porque outra conduta que não aquela que foi revelada para Santa Catarina poderia levar à perdição. Santa Hildegarda recebe revelações, pelo menos as principais do Chívias, são doutrinas teológicas, são aspectos próprios revelados na Sagrada Escritura. A gente vai ver que o Chívias começa tratando de fatos do Antigo Testamento, de coisas que a igreja já sabia, de coisas que já eram sabidas, de doutrinas como, por exemplo, a doutrina da salvação da igreja, a doutrina do Santíssimo Sacramento, a doutrina da vida religiosa, a doutrina que a igreja já conhecia, a partir de um prisma simbólico totalmente novo, que ela vai ver interiormente, e em seguida uma explicação desse prisma simbólico, desse prisma que vai ser muito rico de fenômenos cósmicos, entre outros símbolos que eram próprios da época do medievo, mesmo símbolos que vinham já da antiguidade. A gente vê que o Chívias ele não tem nenhuma heterodoxia, apesar de não ser uma revelação assim ratificada, digamos assim, ele não tem nenhuma heterodoxia, ele é muito ortodoxo, na verdade. Ele contém doutrinas, como eu já falei, que a igreja já ensinou, doutrinas que já estão na Bíblia, e justamente por causa disso, a gente vai ver que o magistério vai aceitar o Chívias, não vai reprová-lo. Vai incentivar, na verdade, o Hildegarda a prosseguir na escrita dele. A gente vai ver que ela constantemente reafirma os ensinamentos da Santa Madre Igreja. O Christopher Dawson, que é historiador britânico, ele faz uma divisãozinha dos místicos da Idade Média. Ele vai traçar duas tradições místicas, que é uma tradição profética, diz ele, e uma tradição filosófica. A tradição filosófica seria composta por São Bernardo, por Santo Anselmo, São Boaventura, Ricardo São Vítor.
por aí vai, enquanto a tradição profética seria composta por mulheres em geral, como Santa Hildegarda, como Santa Catarina de Sena, como Santa Brígida, como Santa Lutigarda, que vai ser uma santa cisterciense aos Países Baixos. E ele vai dizer que ao longo da Idade Média, justamente essas duas tradições místicas, a profética e a filosófica, elas vão cooperar dentro da igreja, vão cooperar na pregação, vão cooperar na conversão dos que não eram convertidos ainda. E Santa Hildegarda e São Bernardo são um exemplo dessa cooperação, como a gente vai ver logo depois. Bom, aqui chegamos ao Sino de Treves. Nesse sino daqui, como eu já falei, Hildegarda já era abadesa. E como foi que ocorreu? O Papa Eugênio III, ele estava com São Bernardo de Claraval, ele fez esse Sino de Treves, organizou em preparação ao concílio. E iam estar muitos clérigos, evidentemente, muitos prelados, inclusive o arcebispo da diocese de Hildegarda, que era o arcebispo de Moyense. E o arcebispo de Moyense estava ciente de que Santa Hildegarda ela estava escrevendo já os Chívias e decidiu levar os primeiros escritos dos Chívias para o Papa, a fim de que o Papa pudesse analisar, pudesse mostrar a outros prelados, pudesse fazer uma análise doutrinária daquilo que Hildegarda tinha escrito. O arcebispo leva e o Papa resolve enviar, ele fica surpreso com o que ele lê, resolve enviar prelados então para interrogar Santa Hildegarda e ver se ela realmente tinha recebido aquelas visões, ver se ela não tinha nenhuma mácula assim, de doutrina, nenhum assim, pedaço de heresia. E os prelados vão lá, interrogam-na, ela responde as perguntas deles tranquilamente, os prelados ficam impressionados também, veem que ela é ortodoxa, veem que ela não tem nenhuma heresia, não diz nenhuma heresia, não tem nenhum pensamento equivocado, e retornam para o Papa fica impressionado com isso e também com os escritos dela, que já tinha ficado impressionado antes, depois que ele percebe que os escritos, na verdade, devem ser verdadeiros, ele fica mais impressionado ainda, e ele lê diante de todos os bispos, diante de todos os sacerdotes, diáconos que estavam ali, e lendo, todo mundo fica admirado com aquilo que Santo Hildegarda escreveu. E depois que ele lê, todo mundo rende graças a Deus Todo-Poderoso, porque acreditam que aquilo ali realmente vem de Deus. E, por final, o incentivo, a chave que define a aprovação de Santo Hildegarda, ela vem de São Bernardo. Ele vai dizer assim: é preciso impedir que se apague uma tão admirável luz animada de inspiração divina. Aqui, depois, o Papa Eugênio III, inclusive o Papa Eugênio III, ele era discípulo de São Bernardo. Por conseguinte, a maioria das coisas que São Bernardo aprovava, Eugênio III também aprovava. O Eugênio III, quando foi eleito, o São Bernardo escreveu para ele um livro dizendo como é que ele deveria ser Papa. Então, a gente vê a influência que São Bernardo tinha sobre o Papa. Pode ler essa parte, por favor? Nós admiramos, filha, e admiramos além do que se pode crer, que Deus mostre em nosso tempo novos milagres. E isso quando Ele derrama sobre ti o seu Espírito, a ponto de se dizer que vês, compreendes e expôs numerosos segredos. Isso soubemos por pessoas verídicas que dizem te haver visto e ouvido. Mas o que deveremos dizer a esse propósito, nós que possuímos a chave da ciência para podermos abrir e fechar, e que por inépcia negligenciamos prudentemente fazê-lo. Felicitamos-te, pois, e nos dirigimos à tua dileção, para que saibais que Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Conserva, pois, e guarda essa graça que está em ti, de modo que possas sentir o que é trazido em espírito, e relatá-lo com toda a prudência toda vez que ouvires. Então, essa é a aprovação que Eugênio III envia para Santa Hildegarda. Como ela recebeu a aprovação do próprio Papa, então ela fica muito feliz em continuar escrevendo os Chívias e relatando aquilo que ela recebia de Deus. Além de autorizar os escritos de Santa Hildegarda, o Papa vai autorizar também a mudança, a transferência dela, junto com as irmãs para Bingen. A gente sabe que quando os monges eles não professam unicamente os conselhos evangélicos, mas também professam o voto de estabilidade. Portanto, Hildegarda tinha professado que Hildegarda e as irmãs, quando entraram para o mosteiro, professaram que iriam morar ali para sempre,
Entretanto, ela pede para o Papa autorizar a transferência dela, para o Papa liberar desse voto, para que ela e as irmãs pudessem fundar um novo mosteiro em São Roberto. Talvez porque, por estar ali no Mosteiro Duplo, se houvesse uma certa dependência, não sei, algum tipo de contenda com os monges de São Disibodo. A fundação desse novo mosteiro de Santa Hildegarda ela não vai se dar de forma muito fácil, por algum motivo. Os monges de São Disibodo, eles se opõem a essa fundação, em especial um monge chamado Arnold, e eles dizem que não queriam que ela se mudasse. Ainda assim, por algum motivo, um dia esse Arnold ficou mudo, e depois que ele fica mudo, ele não consegue mexer a boca, e ele vai na igreja e promete a São Roberto, que era o patrono do mosteiro, que se ele pudesse voltar a falar e mexer a boca normalmente, ele ia ser o primeiro a ajudar Santa Hildegarda a se mudar. Ele melhora, vai lá para o mosteiro de São Roberto para ajudar a reformar a casa para elas poderem viver. Então, acaba que elas de fato conseguem se mudar, apesar dessa oposição dos monges de São Disibodo. Mas Santa Hildegarda, como eu já falei, ela tinha uma saúde muito frágil. Então, ela teve muita dificuldade para se mudar, ela teve que ser içada no cavalo, teve que ser carregada dos dois lados para poder ser levada. Não era uma distância muito grande, de modo que foi possível fazer o trajeto. E acaba que é lá em Bingen que de fato ela se torna muito famosa em toda a Europa. Lá em Bingen que a gente vai ver relatos um tanto atípicos para uma monja da Idade Média. A gente tem relatos de que 3 papas pediram conselho dela quanto a condutas no governo da igreja, o próprio Eugênio III, Anastácio IV e Adriano IV. E muitos outros clérigos também, bispos, cônegos, buscavam conselhos de Santa Hildegarda por meio de cartas. E até mesmo o chefe de Estado, o próprio imperador do Império Romano Germânico, vai pedir para ela conselhos. Porque eles queriam saber o que Hildegarda inspirava, não que Deus iria inspirar Hildegarda a dizer, né, já que ela recebia revelações de Deus. Certa vez, ela vai admoestar o próprio Papa, o Papa Anastácio IV. Ela vai dizer umas palavras bem duras para ele, já no início do seu pontificado. Inclusive, esse Papa que ela vai admoestar, ele vai acabar não tendo um pontificado muito longo. E logo depois, Adriano IV, que foi o Papa que sucedeu Anastácio IV, ele vai pedir conselho também a Santa Hildegarda e ela vai instruí-lo, dizendo que ele deve ser bem rigoroso com os seus subordinados, dizendo que ele não deve permitir insubordinação, dizendo que ele deve puni-los quando vê que é necessário para colocar os freios, ela vai dizer. Para, como é que eu posso dizer? Para ensiná-los corretamente. Pode ler essa carta de Santo Hildegarda ao Papa Adriano IV, por favor? Mas o gládio do Senhor há de matá-los, de modo que se erga entre eles um bom chefe. No momento, recomendo que imponhas um freio aos que te são subordinados e não permitas que falem mal de ti. Atenta, pois, com zelo a quanto exige o estado dos costumes do povo nestes tempos. O Pai Docíssimo, lembra-te que és homem na terra e não temas que Deus te abandone, pois verás a sua luz. Então, o Gládio de matá-los, ela tá falando aqui ela tinha dito anteriormente, num trecho que eu não coloquei aqui, de feras, acho que se não me engano eram leões e alguma coisa assim, que estavam atacando o Papa ou sendo desobedientes com ele. E ela diz que ele deve pegar pesado com essas pessoas que estão sendo desobedientes. Ela diz que ele não pode temer ser duro com eles, que vai ser necessário isso. Isso ela diz recebendo a inspiração divina, né? Então, a gente crê que foi um bom conselho. Adriano IV teve um pontificado maior que o Anastácio IV. Indo além da esfera eclesiástica, ela vai admoestar o próprio imperador do Império, Frederico Barbarossa, que foi um imperador muito famoso, alguns dizem que o maior imperador do Sacro Império. Esse imperador ele vai apoiar 3 antipapas, ou seja, não era uma pessoa muito, muito cristã. Não saberia numerar os antipapas, muito menos nominá-los, mas só pelo fato de ele ter apoiado esses antipapas, a gente tem a noção de que ele era o tipo de chefe de Estado da Idade Média que queria muito mais exercer influência sobre a igreja, a razão pela qual ele deve ter apoiado esses antipapas. Ela vai dizer assim para ele: ai, ai desta má conduta dos ímpios que me desprezam. Ouvi, ó rei, se deseja viver. Caso contrário, minha espada te transpassará. Uma coisa bem dura para se dizer ao imperador, né? Ainda mais que ela era do país desse imperador. Então, ela era uma pessoa muito requisitada.
Pessoas de toda a Europa buscavam suas orientações e a sabedoria de Deus era muito evidente nela. A boa reputação dela se tornou tão famosa que, com o tempo, chegou um determinado momento que ela foi chamada para fazer pregações, claro que pregações fora da liturgia, porque em liturgia só quem pode pregar são sacerdotes, e ela foi pregar então em algumas dioceses alemãs fora da liturgia. O que era muito difícil, se a gente pensar que ela era uma religiosa de clausura e uma religiosa mulher ainda. Então, ela vai dar sermões, a gente tem registro total de 4 pregações, aqui eu trouxe só 2, que foi o que eu encontrei, que são as 2 mais importantes, por sinal. As pregações de Treves, a pregação em Treves e a pregação em Colônia. E os sacerdotes, os cônegos em geral, ou mesmo os sacerdotes regulares que haviam lá, eles gostavam tanto das pregações que eles pediam que ela escrevesse o que ela pregou para enviar para que eles pudessem ler, porque eles gostavam muito. Eles achavam que eles queriam meditar aquilo. Eles gostavam bastante das pregações dela. E justamente, cadê? Em Treves ela vai fazer uma pregação de exortação aos sacerdotes, principalmente, como ela em geral pregava ao clero, ela vai se dirigir principalmente ao clero quando ela quer exortar alguma coisa. Ela começa a pregação de Treves falando da queda do homem e da paixão de Cristo. Ela sempre vai aludir a algum fato da história da salvação nas suas pregações. E ela, nesse caso, ela vai aludir com figuras do AT, do Antigo Testamento, até chegar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nisso ela vai trazer elementos cósmicos, vai trazer pontos cardeais, vento, sol, frio, calor, fenômenos da natureza, e vai associar alguns desses itens a figuras do Antigo Testamento, a personagens como Moisés, como Abraão, como Noé. Evidentemente o sol vai ser nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sol do Oriente que vai aparecer para clarear, para remover o frio, para remover a escuridão que havia por causa da queda do homem, que havia por causa do afastamento do homem de Deus. E fazendo todo esse apanhado histórico da história da salvação, ela então vai se dirigir ao clero e vai criticar suas imoralidades, vai falar que eles preferem permanecer no frio, preferem permanecer longe do Oriente, e depois vai fazer uma exortação à penitência. É muito bonito. Ela é um caráter muito próprio da vida religiosa, um caráter muito próprio assim da vida medieval, que era essa crença na penitência, né? Essa crença de que a conversão ela estava sobretudo firmada na Conversatio Morum do São Bento, na conversão dos costumes, em especial pela penitência, em especial pela vida de oração, em especial por uma ordenação das próprias paixões a Deus, que iria se dar por aqueles 2 meios que eu falei. Diz ela que os mestres e os prelados dormem já sem se preocupar com a justiça. Quando ela fala que os sacerdotes não estão pregando corretamente, nem estão conduzindo o povo nos caminhos do Senhor. Cadê? Esse aqui eu botei o título do slide errado, mas esse aqui é da pregação, viu? Não é do sínodo, não. Pode ler, por favor? Os doutores e os mestres recusam-se a soar a trombeta da justiça. É por isso que o Oriente das boas obras, que ilumina o mundo inteiro e é como o espelho da luz, extinguiu-se neles. Com efeito, o Oriente deveria luzir neles com o saber e reger os preceitos diversos, como diversa é a esfera do Sol. O austral, o sul, das virtudes, com seu calor, neles é frio com o inverno, porque eles não têm em si mesmos, as boas obras ardentes do fogo do Espírito Santo, porque são áridos e sem viridez. O Ocidente também foi transformado da misericórdia em negror de cinzas, porque eles não se aplicam e não meditam por meio de uma vida correta na paixão do Cristo. Ele, por humildade, desceu à nossa humanidade e ocultou sua divindade, como acontece com o sol, que se esconde de quando em quando. Mas o norte, com o vento do aquilão, sopra sobre eles, pois que cada um deles transforma a duração, por sua vontade própria, em castigo dos homens, um pouco como o silício encerra o corpo do homem.
que é o sul seria o sul seria o calor, o norte seria o frio. Os sacerdotes, no caso para quem ela pregava, estariam muito mais influenciados pelos ventos frios do norte do que pelo calor que vem do sul, do que pelo calor que vem do sol. Depois disso, ela vai pregar em Colônia. Essa pregação de Colônia ela tem um caráter também de exortação aos sacerdotes, como eu já disse, ela pregava sobretudo para os clérigos. Pregava sobretudo para os clérigos, então a exortação dela era muito mais dirigida para eles. Nessa pregação em Colônia, porém, vai ter uma parte que é bem profética, que é bem bonita, que a gente vai ver aqui. Ela começa novamente, agora não mais fazendo essa alusão aos fatos do Antigo Testamento, mas ela já começa criticando a tibieza dos sacerdotes na pregação da doutrina, na pregação dos ensinamentos da igreja. Ela diz que eles não conduzem o povo nos caminhos da salvação. Ela diz que eles são como estrelas que recebem a luz de Deus, mas que se recusam a brilhar. A luz de Deus seria, portanto, a doutrina, seriam os ensinamentos para que o povo pudesse se salvar. Então, o clero não recorda mais os homens dos bons exemplos com suas obras. Ou seja, o clero não, ele, além de não pregar, ele também não vive uma vida de acordo com aquilo que deveria pregar, com aquilo que está na doutrina da igreja. Então, ela diz que justamente por causa desse mau exemplo do clero, ela diz que justamente por causa dessa vida ímpia que eles levavam, eles estariam ajudando a originar as novas heresias, principalmente uma nova heresia que estava surgindo naquele tempo, que era a heresia dos cátaros. E por causa dessa má vida que o clero levava, os cátaros vão surgir com um aspecto assim de pobreza exterior. Os cátaros vão ser celibatários, vão ter toda uma aura assim de piedade, uma aura de desapego mesmo das coisas materiais, enquanto o clero estava muito imerso no luxo, estava muito imerso na nobreza, e justamente por causa disso, ela vai dizer que por causa desse mau exemplo do clero, os homens vão se apegar a essas novas heresias dos cátaros, e esses cátaros inclusive vão atrair alguns sacerdotes e vão entrar, digamos assim, na hierarquia. Ela vai dizer assim: vós para os sacerdotes, vós deveríeis ser dia, mas sois noite. Escolhei, pois, de que lado quereis ficar. Então, é uma coisa bem dura que ela diz para eu acho que eram cônegos, se eu me recordo bem. Em seguida, no entanto, ela não faz uma pregação assim sem solução. Ela diz: vocês são maus, mas não fica por isso mesmo. Ela dá uma solução para a tibieza do clero. Ela faz um apelo de conversão a todos, não somente aos sacerdotes, um apelo de penitência, um apelo de oração por por toda a hierarquia, de penitência por toda a hierarquia, não para que fique nessa mera crítica vazia e dizer, os padres não prestam e acabou aí. Ela diz, não, os padres não prestam e por causa deles não prestarem, nós temos que nos converter, nós temos que levar uma vida de penitência, nós temos que crescer no amor de Deus, temos que rezar muito por eles, para que os padres que não pregam a doutrina, os padres que não levam uma vida exemplar, esses padres eles possam de fato se converter e se tornarem dignos de seus ministérios, ou ao menos tentarem se tornar dignos de seus ministérios. Então é um apelo de conversão a todo mundo, de se penitenciar pelos sacerdotes. Depois disso, uma coisa aqui, solução na santidade, na reforma interior e na penitência para a conversão dos maus. Ela não só critica o clero, mas também alerta desse perigo do sul da França, que eram os cátaros. Ela vai dizer que eles tinham aparência exterior de santidade, de revestimento de pobreza, tinham aversão ao luxo. Aqui, pode ler, por favor, que ela se dirige ao clero. De modo que toda sabedoria que procurais por toda parte nas escrituras e nos estudos encontra-se devorada nos poços de vossa vontade própria, como se o que soubesseis, por haverdes tocado e experimentado, vós o engolisseis, para satisfazer vossos desejos e engordar vossa carne, como a criancinha
que na sua infantilidade não sabe o que faz. Ou seja, ela acusa os clérigos assim, de um eruditismo, de passar muito tempo assim, estudando a doutrina, muito tempo bebendo das Sagradas Escrituras, mas usando tudo isso somente para se inflar de conhecimento humano, de conhecimento que eles não pregavam para a conversão dos povos, de conhecimento que eles não transmitiam. Era unicamente para satisfazer o ego, satisfazer uma certa necessidade assim de autossatisfação intelectual, digamos assim. E ela critica justamente isso, que eles não apenas deveriam estudar, mas deveriam estudar, deveriam ler a doutrina, deveriam ler as escrituras, e lendo as escrituras, conforme a missão que receberam no dia da sua ordenação, deveriam levar o que eles aprenderam, levar o que eles leram ao povo, deveriam, fosse pelo exemplo, fosse pela pregação mesmo da doutrina, pelo ensinamento. Depois de falar disso, dos cátaros e da responsabilidade dos clérigos que não levavam a vida exemplar no surgimento dos cátaros, ela vai dizer, porém, que apesar disso tudo, apesar dos clérigos que não levavam a vida exemplar, apesar... Lembrei de Padre Paulo Ricardo agora. Apesar disso tudo, iria surgir uma aurora de justiça, que iria suceder essa crise de vida dos clérigos, e iria combater o catarismo pelo exemplo e pela pregação. É muito bonito isso que ela fala, que essa aurora de justiça quer servir. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ela diz que vai surgir no meio do povo espiritual e que logo no início contará com um número pequeno, e esses não quererão ter muito poder, nem muitas riquezas dessas que matam a alma, mas dirão, piedade para nós que temos pecado. Esses, com efeito, serão recompensados e chegarão à justiça, fora da dor e da dúvida do passado, assim como os anjos foram confortados no amor de Deus quando da queda do diabo. De modo que em seguida eles viverão na humildade e não mais desejarão rebelar-se contra Deus, realizando obras perversas. Isso aqui ela fala isso aqui, acho que 50 anos mais ou menos antes do nascimento de São Francisco de Assis. 50 não, acho que 30 seria mais correto. Ela está prevendo certamente aqui a vinda de São Francisco de Assis e São Domingos. Dois frades que vão mudar toda a configuração religiosa da Idade Média, quando fundam, respectivamente, a Ordem dos Frades Menores e a Ordem dos Pregadores. Que aí que vai surgir de fato a formatação dos conselhos evangélicos, que até então não existia na Ordem de São Bento. Vai ser em São Francisco que a gente vai definir pobreza, obediência e castidade. Antes era a conversão dos costumes, obediência e estabilidade. A conversão dos costumes, de certa forma, ela já incluía implicitamente a pobreza e a castidade, mas com São Francisco que isso se torna mais explícito. E a partir disso, essa vida religiosa ela vai consistir muito mais na missão, na pregação, no exemplo. Aqui São Francisco e São Domingos, os dois eram amigos. Os dois eram muito amigos. Em compensação, a ordem, os dois não foram muito amigas não, durante a Idade Média. Os dominicanos perseguiram muitos franciscanos e vice-versa. Mas São Francisco e São Domingos foram realmente muito amigos. E eles levaram essa vida muito diferente da vida beneditina, que a vida beneditina era uma vida mais reclusa, mais claustral, ao passo que São Domingos e São Francisco vão pregar, vão sair. Vai ter a questão da pregação, que vai ser algo muito mais próprio de São Domingos. Os frades pregadores eles vão estudar muito para poder pregar, enquanto os franciscanos vai ter mais a questão do exemplo. Não sei se vocês viram, tem um filme de São Francisco de 63, 1963, que é bonzinho. Eu não gosto muito de basear em filme, mas esse filme é bem fiel às fontes. E quando São Francisco ele é questionado sobre a regra que ele escreve, que os prelados dizem para ele que aquela regra é muito difícil, que ninguém conseguiu ver aquilo, São Francisco diz, não, pelo exemplo a gente vai convencer os homens de que essa vida é possível. E é o tempo todo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Então, é justamente a resposta à crise que Santo Hildegard está falando. É o exemplo dos homens que vivem a pobreza, vivem a obediência, vivem a castidade, o exemplo dos homens que rezam, que fazem penitência, que vivem de acordo realmente com aquilo que eles acreditam. É justamente isso
que vai levar a conversão dos homens, que vai levar a conversão dos povos, que vai atrair as pessoas para Cristo e afastá-las das heresias. Também com São Domingos, só que São Domingos vai ser muito mais pela pregação da verdadeira doutrina, pelo ensinamento correto, pelo ensinamento correto da lei de nosso Senhor Jesus Cristo, das Escrituras. É uma conversão muito mais oral do que pelo exemplo, a de São Domingos. Ainda assim, vão ser duas ordens fundamentais. A gente sabe que os pregadores vão ficar responsáveis pela Inquisição durante a Idade Média, vão ficar responsáveis por combater as heresias, por lutar contra as doutrinas equivocadas, as doutrinas que poderiam ofender nosso Senhor Jesus Cristo ou levar à perdição das almas, enquanto os franciscanos eles tiveram uma missão assim, muito mais de expansão do cristianismo. Inclusive, a gente diz que o rito romano, apesar de ser bastante pregado, ele se expandiu mesmo com os franciscanos, que se espalharam por toda a Europa e que usavam o rito romano. E foi aí, de fato, que o rito romano chegou em várias dioceses, na França, na Inglaterra e por aí vai. Foi com os franciscanos que a liturgia romana se expandiu definitivamente. Então, aí nós temos a resposta à aurora de justiça que o Hildegard prevê como a solução, como o fim da heresia cátara. Estão acompanhando, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês querem falar? Não? Não? Alguém escreveu uma coisa, Camila, que eu não estou vendo no chat? Não, não, não. Não? Ok, vou continuar. Então, depois das pregações, a gente tem uma etapa muito importante da vida dela, que foi uma... Deixa eu ver. Assim. Que foi a briga dela com o arcebispo da diocese dela, uma briga, porque um homem tinha sido excomungado na diocese, e esse homem recebeu o funeral cristão, e ele foi enterrado no mosteiro de Santa Hildegarda. Sendo enterrado lá no mosteiro de Santa Hildegarda, ele tinha sido excomungado, o arcebispo manda que se retire o corpo do cemitério, porque excomungado não podia ficar em cemitério cristão. Entretanto, Santa Hildegarda ela sabia que aquele homem ele tinha recebido os sacramentos antes de morrer, tinha se reconciliado com a igreja antes de morrer. Então, sabendo disso, ela se recusa a fazer a exumação. E, bom, como naquele tempo, antes do Concílio de Trento, os bispos, lamentavelmente, não moravam em suas dioceses, os bispos em geral residiam em outro lugar, geralmente em Roma, a comunicação de Santa Hildegarda com esse arcebispo dela foi toda por carta. Daí foi uma comunicação muito ruim, de tal forma que o arcebispo ele acreditou que ela estava sendo desobediente, que ela estava sendo infiel, impiedosa, e crendo nisso ele interdita o mosteiro. O que é interdição? Interdição é você suspender os sacramentos, é como se fosse excomunhão. Suspender os sacramentos, e o ofício divino lá teria de ser de agora em diante sussurrado até que ele suspendesse a interdição. Pois bem, ela então responde ao arcebispo depois dessa interdição, dizendo que aquilo era um ultraje, era um absurdo. E isso se dá em razão principalmente do fato dela ter um grande apreço pelo ofício divino. E ela vai escrever ao arcebispo explicando que era terrível ele proibir o ofício divino ser cantado na igreja, porque ela tinha muito amor à música do ofício divino. E o ofício divino ele tem uma ligação muito profunda, muito íntima com a vocação monástica beneditina. Como eu falei, o ofício divino na vocação beneditina ele é obra de Deus na igreja pela boca dos homens. Os homens no caso do mosteiro de Santa Hildegarda, das mulheres, emprestando a voz à igreja para que a igreja louvasse Deus. Então era uma coisa assim muito, muito importante, muito séria para a vocação delas. E por causa disso ela escreve como que uma catequese, muito entre aspas aí, para o bispo sobre o uso do canto no ofício e na contemplação de Deus, através justamente da música. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais dessa visão que o Hildegarda tinha sobre o canto, sobre a música, mas ela vai dizer que... Licença. Pode falar. Teve uma moça que perguntou aqui no chat, ela falou assim, ó, dizem que São Bento nada mais foi que excluído e
acusado como louco por viver na radicalidade de se martirizar. Quero saber se isso é verdade. Excluído como louco. Peraí, tem que saber de onde. Excluído como louco. De onde seria? Fala do martirológio, fala de algum mosteiro. Foi Tarsiliane que escreveu aqui. Algum mosteiro em particular. Se puder falar excluído de onde, eu agradeço. Ela tá digitando. Ah, quando vivia no mosteiro. Ah, sim, isso foi no episódio do Mosteiro de Vicovaro. Quando o São Bento ele faz a fama dele de monge, quando ele atrai muitos discípulos, o Mosteiro de Vicovaro pede, tinha uns monges lá em Vicovaro que pedem para São Bento ser abade deles, que São Bento era muito famoso, de grande reputação, de santidade, conhecido e tudo mais. Então eles pedem, aí São Bento responde para eles dizendo que não, que olha, seus costumes são muito diferentes dos meus, eu não sei se vai dar certo. Aí, não, venha, o Senhor ensina a gente a ser santo. Pois bem, São Bento vai morar lá, e ele vira abade deles, passa um tempo, só que São Bento era muito rigoroso para eles. Eles acham que São Bento era leva uma vida muito difícil, de muita penitência, e começam a se irritar. Nisso eles arquitetam um plano para matar São Bento, matar o próprio abade, pecado horrível. E arquitetando esse plano, eles envenenam o cálice do vinho que ele ia beber. No dia, quando ele vai abençoar a comida, vai abençoar o vinho, acontece que o cálice envenenado ele se parte. E aí todo mundo fica escandalizado, aí ele fica mais ainda, aí ele diz assim, Deus Todo-Poderoso, tenha piedade das vossas almas, irmãos. Eu falei aos senhores que meus costumes e os seus eram muito diferentes, eu agora vou me embora. Ele diz mais ou menos assim. E daí ele vai embora, porque que tentaram matá-lo, né? Porque não gostaram dos costumes dele. Mas essa parte, quem escreve é São Gregório Magno, tem um prior, um monge beneditino, que escreve sobre isso, ele comenta esse fato da vida de São Bento, dizendo que isso pode ter sido muito importante, porque depois, na regra de São Bento, ele vai escrever que o abade ele tem que tomar cuidado na educação dos discípulos e ir verificando que com uns ele pode pegar mais pesado, com outros ele pode tratar de maneira mais leve, em alguns ele pode exigir mais, de outros menos. E isso é a parte da regra que ele escreve, ensinando o abade como é que ele deve se portar com os discípulos. Então foi mais ou menos isso. Ele não foi bem expulso, na verdade tentaram matá-lo, né? Então, mas esse autor que eu estou falando agora, ele disse que talvez isso tenha ajudado muito São Bento a perceber que ele tem que ser mais comedido quando ele vai lidar no, como é que posso dizer, na instrução dos outros, dos filhos dele. Espero ter respondido a pergunta. Respondi? Ou tem alguma outra dúvida? Ela disse que respondeu. Ótimo. Então, continuando, o ofício divino, como estava dizendo, ele é obra de Deus na igreja para Santo Edgardo, e por causa disso, a proibição do canto sacro para o mosteiro dela, o mosteiro de São Roberto, seria uma proibição do louvor a Deus, seria a proibição do exercício da própria vocação delas. Daí ela faz essa carta, uma carta muito bonita, inclusive, que eu vou comentar um pouquinho mais depois sobre ela. Ela faz essa carta. Depois disso, ela só consegue acabar com a interdição mesmo quando ela chama outro bispo. Esse bispo foi testemunha de que o excomungado tinha se reconciliado com a igreja. E esse outro bispo também traz outra pessoa que tinha se reconciliado junto com esse excomungado. Aí o arcebispo entende a situação, envia uma carta e retira a interdição do mosteiro. Elas podem voltar a receber os sacramentos e voltar a cantar também. Agora chegamos ao final da vida dela. É um episódio que nós temos um relato apenas, não temos uma variedade de relatos, como outras partes da vida dela. E tal como São Bento, Santa Hildegarda ela vai predizer a própria morte, que vai se dar no dia 17 de setembro de 1179. Ela vai dizer, ela tinha caído doente já, ela vai anunciar nesse dia aqui, eu irei partir. As monjas elas ficam isoladas com a morte dela, porque ela era uma mãe para elas, evidentemente. E tem até um milagre que ocorre no dia de sua morte, que é uma cruz rutilante, uma cruz muito brilhante, aparece no céu,
justamente no momento que ela morre, segundo consta o relato de seu biógrafo. Depois disso, nós tivemos inúmeros relatos de milagres em sua sepultura, odores de perfume, curas, essas coisas que são próprias de santo, ocorreram muito frequentemente lá no mosteiro onde ela foi enterrada. Mosteiro de Eibingen, porque depois ela foi para Bingen, ela fundou outro mosteiro lá em Eibingen. Se não me engano, os dois foram destruídos. Nós temos o mosteiro de Bingen atualmente, que foi reformado, mas ainda assim não é a construção original. Mesmo assim, é um mosteiro muito bonito. Essa imagem aqui do início, deixa eu ver aqui, botar para vocês. Ela é do mosteiro de Bingen. Essa arte aqui ela é um estilo de arte que é próprio dos beneditinos. É o estilo de arte da escola boironense, da congregação de Boiron, que foi uma congregação alemã de monges beneditinos que se destacaram justamente por esse estilo de arte. É um estilo que recorda muito os ícones orientais, mas também tem uma modernização desses ícones orientais para algo mais atual. Você vê que tem mais expressões, mais detalhes, os desenhos são um pouco mais precisos, digamos assim. Escola boironense de arte. Escola só de monges beneditinos de arte. O Mosteiro de São Paulo, inclusive, ele é todo nesse estilo, baronense. Foi quando os monges baronenses aqui vieram no século XX e reformaram por lá. Deixa eu ver. Present. Ok, terminando a sua vida, a gente vai falar um pouquinho agora do Chivias, fazer um breve resumo aqui da obra principal dela. O Chivias, ele, como eu já falei, ele é uma obra que consiste em várias revelações de doutrinas teológicas, seguidas por explicações que vêm como uma espécie de conhecimento infuso por parte de Deus. Ele vai dar as revelações e logo em seguida vai explicar o que significa cada aspecto dela, cada símbolo. E são textos assim repletos de objetos de contemplação. Tem uma densidade teológica muito grande. Eles mostram a contemplação da Trindade, da encarnação, da Igreja, da própria humanidade, da queda do homem, de toda a natureza que foi criada por Deus. A gente divide os Chivias, ela divide os Chivias em 3 partes. A primeira parte, que fala de Deus e da criação, vai contar com fatos do Antigo Testamento e aquilo que a gente chama de curso penitencial da história do homem. Vai falar de Deus, da justiça de Deus, da queda do homem, do caminho do homem ao longo do Antigo Testamento, das histórias de Abraão, de Moisés, de Noé. Depois ela chega até a comparar Moisés com São Bento. Não vou entrar aqui, que é um detalhe, uma coisa muito específica. Mas, justamente, é um resumo do Antigo Testamento da primeira parte. A segunda parte vai ser do Novo Testamento. Ela vai falar da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, da redenção, da doutrina da igreja, o caráter salvífico da igreja. A igreja é representada como uma mulher. Aí na primeira parte vai ter a sinagoga representada também como uma mulher. E a igreja e a sinagoga como 2 mulheres, uma olhando para a outra com estranheza. É algo recorrente assim na mente medieval esse símbolo. Já vê em muitas catedrais, muitas igrejas, esse símbolo da sinagoga e da igreja. Também a última parte vai falar da relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa última parte, que é a história da salvação representada por um edifício, ela vai ter uma abordagem escatológica do homem. Vai falar também do fim do mundo, do Apocalipse, e assim vai. Como tratar do Chivias, já que o Chivias trata de assuntos muito diversos, seria algo muito complexo, muito longo, eu preferi aqui tratar de partes específicas, partes que eu achei interessantes trazer aqui, e que podem ser muito boas para a gente compreender um pouco mais sobre a mente de Santo Hildegarda, sobre a mente do povo medieval. Como eu falei, contemplação de doutrinas teológicas a partir de revelações repletas de símbolos, queda do homem, encarnação, trindade. Os símbolos geralmente são fenômenos cósmicos ou fenômenos da natureza. Geralmente são coisas bem sensíveis mesmo, que a gente tem que imaginar, usar a imaginação para entender. E a principal caráter, quem fala isso que acho que é Bento XVI, do Chivias, da obra de Santo Hildegarda, é esse deslumbramento diante da beleza da criação. Toda a criação, seja as questões da igreja, seja
as questões dos animais, seja as questões próprias do homem, as virtudes do homem, o intelecto do homem, a forma como o homem nasce, a própria natureza do corpo do homem, tudo isso causa um deslumbramento, uma contemplação, um maravilhamento diante da obra de Deus. Essa é a questão principal. E o Degarda como que vai Hildegard, inspirada por Deus, vai perscrutar cada aspecto dessa criação e fazer uma explicação sobre esse aspecto através de uma revelação com uma carga simbólica muito grande. Deus é tratado repetidamente como fogo, a gente vai ver, muitas vezes vai ser uma referência às virtudes de Deus e outras coisas também que vão ser retratadas de forma muito natural. É muito difícil a gente ter uma noção metafísica, portanto, Deus acaba se revelando através dessas coisas mais sensíveis para que a gente possa compreender melhor. Então, essa quinta visão eu acho muito interessante. Pode ler, por favor? Depois disso, vi a imagem de uma mulher pálida de cabeça ao umbigo, e negra do umbigo aos pés. Seus pés eram vermelhos, e ao redor dos pés havia uma nuvem da mais pura alvura. Ela não tinha olhos e havia posto as mãos nas axilas. Ela estava de pé junto ao altar que se encontra diante dos olhos de Deus, mas ela não o tocou. E em seu coração achava-se Abraão, e em seu peito Moisés, e em seu ventre o restante dos profetas, cada um mostrando seus símbolos e admirando a beleza da igreja. Ela era de grande estatura, como a torre de uma cidade, e tinha na cabeça um aro como a aurora. Aqui eu trouxe essa imagem aqui, eu tinha trazido também, eu esqueci de colocar a imagem aqui da revelação própria. Mas a imagem que Hildegard vê é mais ou menos como essa aqui, com a diferença que na revelação tem os profetas ao redor. Essas duas figuras, da igreja que está à esquerda e a sinagoga que está à direita, são figuras assim muito recorrentes nas ideias medievais. A igreja como a sucessora, você vê que a igreja está com vestes mais reais, com a coroa, com vestes muito mais dignas, enquanto a sinagoga está com as vendas, está com vestes assim muito mais sujas, está olhando para baixo. A igreja tem um olhar mais altivo, a sinagoga tem um olhar assim mais triste. Essas duas imagens elas são ricas de significados, principalmente com essa revelação, com esse detalhamento que Santo Hildegard faz na visão. A gente pode perceber de forma muito evidente, não precisa nem ler a catequese que ela faz, que são a igreja e a sinagoga, que são constantemente, como eu disse, ao longo da Idade Média, retratadas como duas mulheres, uma estranhando a outra. Então a gente tem aqui uma mulher pálida da cabeça aos pés. Por quê? Porque a sinagoga ela não desfrutou da plenitude da revelação, ela tem apenas parte dos segredos de Deus. Ela não é aquela aurora brilhante como é outra mulher que é a igreja. Ela não tem o esplendor da figura da igreja porque nela não tem a luz da fé católica. Não foi acesa a chama da fé católica. A sinagoga também ela é escura, do umbigo aos pés, que vai significar as transgressões da sinagoga contra a lei de Deus, a traição dos judeus, que mesmo já no Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, já antes da entrega de Nosso Senhor, já lá no Antigo Testamento eles se entregaram à idolatria, a gente vê isso no livro de Ezequiel, se eu não me engano, enquanto fingiam adorar a Deus. Os pés da mulher de vendas eles vão ser vermelhos, é a traição derradeira dos judeus. Isso é algo que os medievais vão falar muito dos judeus. A teologia depois, até mesmo com São Tomás, vai um pouquinho contra isso, mas é o que vai ser recorrente, que é essa traição derradeira que mataram o profeta dos profetas. É a ruptura do povo judeu, portanto, com a aliança de Deus, quando eles recusam, enquanto povo escolhido, recusam-se a aceitar o próprio Messias. Por causa disso, eles têm os pés vermelhos. E a quarta característica são os profetas que admiram a beleza da igreja. Então, a sinagoga, a gente vê que ela está paralisada por romper com Deus. Mas os profetas, embora eles fossem hebreus também, os profetas estão na beatitude, eles estão contemplando a beleza da igreja, estão contemplando a beleza da instituição da qual eles também fazem parte, que os profetas também fazem parte da igreja, embora tenham nascido antes dela, e porque ela sucede à sinagoga na história da salvação. A igreja ela vai ser a continuidade verdadeira
da sinagoga na toda a questão escatológica do homem. Os Sertiães vai falar disso, da questão os Frei Sertiães, AD Sertiães, vai falar dessa questão dos profetas pertencerem à igreja, deles serem como que as sementes, deles serem como os predecessores dos apóstolos. E eles, embora tenham nascido antes da igreja como instituição surgir, eles já, de certa forma, de forma muito mística, eles faziam parte da igreja antes mesmo de Nosso Senhor. É um livro dele, O Milagre da Igreja, muito bom. Recomendo para ter mais noções sobre essa questão eclesiológica. Aqui, a sinagoga de pé junto ao altar de Deus, mas sem tocá-lo. Isso a gente tem até na liturgia antiga, é claro. No rito novo a gente não vê isso mais. Aqui é a figura de um subdiácono, que no rito antigo o subdiácono ele vai, durante o cano, ele vai pegar a patena, vai cobrir a patena com um véu umeral e vai tapar os próprios olhos. Na liturgia antiga, o que isso quer dizer? Quer dizer a sinagoga que fecha os olhos para Nosso Senhor. Então, aqui é o subdiácono e ele só vai baixar os olhos no Pai Nosso, que é quando... Pai Nosso ou na doxologia, não me recordo bem agora, mas acho que é na doxologia. Ele baixa os olhos na doxologia. Isso significa que, então, a sinagoga finalmente se abriu para a verdade de Cristo, como vai acontecer no final dos tempos. Então, a gente tem essa simbologia muito antiga que também está na missa e que também está na revelação de Santa Hildegarda. Algo muito, como eu falei, muito presente no imaginário do povo medieval. Pode ler, por favor, essa parte que fala da conversão da sinagoga que a gente acabou de falar. A humanidade, porém, nos últimos dias será subtraída à perdição da morte pela morte do unigênito de Deus. De igual modo, a sinagoga, estimulada pela clemência divina, antes do último dia abandonará a incredulidade e alcançará fielmente o conhecimento de Deus. Como se dará isso? A aurora não se levanta antes do sol, mas a aurora retira-se e o esplendor do sol permanece. Como se dá isso? O Antigo Testamento recuou e a verdade do Evangelho permanece, pois o que o povo antigo observa na carne, nos ritos legais, o novo povo do Novo Testamento pratica no Espírito. Com efeito, a circuncisão não foi ultrapassada, porque foi transformada no batismo. Assim como a raça mais antiga foi marcada em um membro, a raça mais recente é assinalada em todos os seus membros. Por conseguinte, os antigos preceitos não foram revogados, mas são transformados em preceitos melhores, e nos últimos tempos a sinagoga também se transformará fielmente na igreja. Isso é o que acho que São Paulo fala, não me recordo agora se na carta aos Romanos, mas São Bernardo também acreditava nisso, entre outros santos que firmemente acreditavam que no final dos tempos haveria finalmente a conversão dos judeus e a conversão da sinagoga totalmente na igreja. Já que a sinagoga, como a gente falou aqui, ela era como que, ainda que ela tenha se negado posteriormente a reconhecer Nosso Senhor, a sinagoga era como a semente da igreja, entre aspas. A igreja ela é a verdadeira sinagoga, digamos assim, do Novo Testamento. Agora nós entramos aqui no tópico que a gente retorna para a carta que ela escreveu para o arcebispo, falando da música e do ofício divino, que é a Santa Hildegarda e a música. Quando o arcebispo ele proíbe as monjas de cantar, ela considera isso uma ofensa, ela considera isso uma proibição do louvor a Deus, e justamente porque ela cria nessa importância do canto no ofício monástico. A visão que ela tinha do canto revela uma ideia muito contemplativa que não vai se restringir unicamente àquele prazer dos sentidos que Santo Agostinho vai criticar, mas não são prazer dos sentidos pelas notas musicais, mas ela vai associar essa harmonia do som, essa harmonia que tem nas notas, a uma espécie de sinfonia universal, uma sinfonia da criação, que é fruto de uma ordem celeste. Então,
Deus chama o homem e o homem responde através do canto. E esse chamado do homem, o homem pode responder de duas formas. Pode ser in voce cordis, que é na voz do coração, tem um genitivo aí, voz do coração através de uma vida virtuosa. O homem vai responder a Deus no chamado da sua vocação, responder a Deus através de suas ações durante o dia, através de suas ações cotidianas, seus atos de virtude, atos de caridade, etc. Mas o homem também pode responder a Deus em voce oris, que é a resposta litúrgica, que é a resposta fundamental, oficial, prescrita da igreja, e vai residir fundamentalmente para Santo Hildegarda no canto sacro, na ordenação da voz humana, conforme as notas, para Deus. Então, ela vai escrever na carta ao arcebispo que o homem, ele perdeu a voz de Adão na queda, e Adão, antes da queda, tinha uma voz angélica, uma voz semelhante aos anjos, e Deus, no entanto, muito misericordioso que é, ele permitiu com sua graça, com sua luz, que alguns homens pudessem ter um pouco daquilo que Adão perdeu por causa da desobediência. Uma das coisas que Deus permite que o homem tenha assim, fragmentos, lapsos, é o canto sacro. Assim, os profetas que foram inspirados por Deus, escreveram cânticos, escreveram salmos, e que aumentavam, e até hoje aumentam, a devoção daqueles que ouvem. Mas não apenas aumentam, como são perfeitos para o louvor a Deus, porque foram escritos pelo próprio Deus, foram inspirados pelo próprio Deus, para o louvor que ele merece. E ela vai dizer na última visão dos Chívias, ao comentar o canto dos coros celestes, que as palavras do coro celeste, as palavras da canção, simbolizam o corpo e a humanidade, nosso Senhor. A música que a gente escuta vai simbolizar o espírito, e a harmonia que existe, essa conjugação que existe entre corpo e espírito, ela vai simbolizar a divindade. Essa harmonia celestial vai ser como que a divindade de nosso Senhor. De fato, as músicas em geral que se cantavam no gregoriano são feitas com uma harmonia belíssima, que recordam frequentemente Adão antes da queda, um Adão em amizade com Deus, um Adão cuja voz era inspirada pelo Espírito Santo, uma voz cuja Adão era suave, cuja voz se dirigia unicamente ao Senhor. E do mesmo modo como Nosso Senhor foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, assim os cânticos de louvores foram inseridos na igreja, conforme as ordens celestes, pelo mesmo Espírito Santo. De forma que a alma, ao estar diante de um louvor belo e direcionado a Deus, ela suspira e recorda a harmonia celestial, voltando-se também para Deus em virtude da beleza do canto. Depois ela chega a fazer uma associação muito bela das horas do ofício divino, que era cantado, com os dias da criação. É algo muito característico da obra dela, como a gente falou, esse amor pelo ofício divino, esse amor pela liturgia. Justamente que ela ia trabalhar muito mais através de símbolos e de demonstrações do que de analogias, como vai se dar muito mais depois no período da escolástica. Eu não recordo exatamente cada período que ela faz uma associação, mas é algo muito bonito de se meditar. Está no livro da Regina Pernoud, essa associação com as horas monásticas. A gente chega aqui até a peça dela, ela escreveu um auto teatral, uma peça dramática, que tem um esboço dela ao final dos Chívias, mas não é a peça completa. A peça se chama Orodo Virtutum, que é Ordem das Virtudes. E essa peça ela retrata uma batalha da alma contra as tentações do mundo. A alma está lá falando e surgem as virtudes, e surgem os demônios, e surgem as almas que se perderam, e a alma começa a dialogar com o demônio, ela é assaltada pelo demônio, acaba caindo em pecado, acaba abandonando as virtudes. Essa peça ela vai derivar de uma visão que ela teve da salvação de uma alma, como se pode perceber pelo próprio teor dela. Ela vai começar com o louvor dos coros celestes para cada hierarquia que tem no céu. Vai começar louvando a Mãe de Deus, depois os santos anjos, depois os patriarcas, os profetas, os apóstolos, mártires, confessores e virgens. Depois de todos esses louvores, tá aí tudo isso é cantado, é claro. Enfim, começa a peça teatral. Ela vai falar dessa batalha. As virtudes, elas são virtudes personificadas, elas vão ter falas, e elas vão ser o auxílio da alma contra o pecado, o auxílio da alma contra os vícios,
para ajudar essa alma a buscar a Deus com sinceridade. No final dessa peça, a alma, ela, apesar de ter pecado, ela retorna a Deus pelas virtudes, pelo auxílio das virtudes e, sobretudo, com o auxílio da humildade, que a gente tem que lembrar que a humildade ela era tida como a rainha das virtudes pelos monges. A gente vai ver isso nos padres da igreja, vai ver isso em São Bento. São Bento dedica um capítulo todo à humildade, capítulo 7 da regra, é todo dedicado a humildade. Ele fala os graus da humildade. Ele compara a humildade com aquela escada que Jacó viu os anjos descendo e subindo do céu. Pela humildade se sobe, pelo orgulho se desce. Então, para os beneditinos, para os monges, a humildade ela tinha um caráter assim extremamente importante, porque nada que você fizesse que fosse humildade ia ter valor diante de Deus. De onde surge que, a partir dessa doutrina, a partir dessa ideia da humildade como rainha das virtudes, da humildade como a virtude imperatriz que vai dar valor a todas as nossas ações, a tudo aquilo que fazemos, surge então essa peça, essa alegoria das virtudes e da humildade como rainha delas. É algo muito significativo, portanto, se a gente considera que ela, se a gente lembra que ela é monja beneditina. Então, eu lembro que tem uma história que Santo Afonso conta que tinha um monge no mosteiro e esse mosteiro eles fabricava esteiras, né? Esteiras de dormir. E de modo que fosse possível alternar o trabalho e a oração, eles vendiam as esteiras para poder sustentar, mas também rezavam porque são monges. De modo que se pudesse alternar o trabalho e a oração corretamente, cada monge teria de fazer uma esteira por dia. Aí tem um certo jovem, que era muito orgulhoso, que não era nada humilde, que um dia ele decidiu fazer 2 esteiras. Mas aí ele passou a noite toda produzindo esteira, porque não queria faltar oração, e para produzir mais, ele passou a noite toda fazendo esteira. No outro dia, quando ele terminou a esteira, de manhã cedo, ele acordou, depois que terminou o grande silêncio, mostrou para todo mundo e falou: Olha, eu fiz 2 esteiras, eu fui além de todos vocês. Aí o abade respondeu para ele: Oh, meu Deus, vamos ter pena desse nosso irmão. Ele trabalhou a noite toda e no final de tudo entregou tudo que ele fez para Satanás. Por quê? Porque não teve humildade quando fez. Então a gente vê a importância da humildade e o porquê dela colocar a humildade como rainha das virtudes e porquê dos beneditinos colocarem a humildade como rainha das virtudes. Sem humildade nada tem valor diante de Deus, mas geralmente quando a gente faz as coisas com orgulho, a gente entrega nas mãos do demônio. Por isso, a alma da peça de Santa Hildegarda retorna a Deus, retorna aos caminhos do Senhor pelo exercício da humildade antes do exercício das outras virtudes. Então, é a minha conclusão aqui. Eu geralmente termino com essa parte da peça. Se vocês tiverem questionamentos, perguntas, comentários, podem falar. Que eu espero que tenha sido bom para todos vocês, gere frutos, vocês possam meditar um pouquinho sobre a vida dela, meditar sobre os fatos da vida dela, e que ela possa interceder por todos nós, pelo apostolado do Instituto, que agora, dia 31 do mês passado, completou um ano de fundação oficial, desde que a gente inaugurou a sede. Muito obrigado. Alguma pergunta? Minha pergunta?